Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos de volta aí para comentar tudo que rolou no Power Couple, né? Agora, depois dessas 24 horas, a gente já tem algumas opiniões formadas sobre eles, né? Ontem a gente até comentou mais ou menos como foi o dia deles. Houve uma discussão ali, até comentei sobre a fala do Diney, a galera apontando aí sobre machismo, falando que é combinado com a mulher dele. A gente não sabia o contexto de quem eles estavam falando. Porque, né, gente? As câmeras, né? Famosas câmeras do Power Couple que corta, vai e, enfim, a gente assiste o que eles querem que a gente assista, né? E aí, com todo esse contexto aí, a gente viu aí que já rolou uma panelinha sobre falar sobre a Andrea. Quem que é a Andrea, gente? A Andrea é a mulher do Naim, que tá ali comandando a cozinha, né? Ontem ela conversa com as meninas, conversou com a Michelle também. Falou assim que ela tem um olhar administrativo, que ela é uma empresária, que ela vê as pessoas que estão fazendo as coisas. E não gostou da forma que o Diney respondeu. E depois teve ali aquela confusão. Daí o Diney depois já foi fazer uma patotinha. A Michelle conversou com ela, então ela percebeu essa movimentação contra ela. E olha, eu tô esperando o caos, né, gente? Eu também comentei que o Diney falou a respeito que tá todo mundo na cozinha ajudando e que duvida que todo mundo na casa faça aquele serviço, né? Estavam ali só querendo aparecer, né? Mas na verdade é que todo mundo chamou umas pessoas, né, os indivíduos, para todo mundo ajudar, para todo mundo fazer alguma coisa na cozinha, porque são 26 pessoas e todo mundo precisa comer, né, gente? E é o senso do coletivo que é o que o Diney não está tendo no momento, né? Inclusive, devo admitir que eu estou com muito ranço dele, não tinha só ranço dele antes, mas agora, dessas atitudes dele, é uma das pessoas que eu tenho mais ranço. E eu também tô assim com um sentimento. Um sentimento, será? Não sei. Não tô gostando muito da baronesa com o Rogério. Por quê? Primeiro, lá na coletiva de imprensa, eles falaram algumas coisas, falaram que entregaria muito mais que o MC Gui não entregou na Fazenda. E aí o Lucas Self também perguntou antes deles entrarem na sexta-feira a respeito se ele tinha algum jogo, se ele queria contar pro público. Eles falaram assim que tinha carta na manga, né? E ontem teve uma brincadeira com o Mila, que ele falou assim que não tinha quem votar, não sabia o que ele ia fazer. E aí até brincou os dois trocarem voto, né? Jogar o voto fora, ou seja, não querem se comprometer também. E aí o Mila diz pra ele, mas daí se você for o último, daí de repente você só devolve o voto, alguma coisa do tipo. Olha, pra quem entrou no programa prometendo na coletiva e também lá com o Lucas Self fazer esse tipo de jogo, não sei, não gostei muito, né? E ele fala muito e age pouco, né? Eu esperava um pouquinho mais dele. Mas comenta aí embaixo se você já tem um casal preferido, o que vocês acham desse comportamento do Diney. E a gente vai comentar sobre essa treta da cozinha envolvendo a Andrea aí, tá, gente? Eu acho que a Andrea tem muito que entregar pra gente. Ela disse assim que se ela não for esse tipo de pessoa que aponta, ela não seria ela lá dentro. Ela não seria a mesma pessoa, ou seja, ela estaria sendo um personagem. E as pessoas vão ter que se acostumar com o jeito dela da mesma forma que ela está se acostumando com o jeito das pessoas, independente do que for, né? Então, assim, a gente vai esclarecer melhor essa história, tá, gente? Bom, aproveita, gente, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, deixa like e vai comentando aí o que vocês estão achando dessa primeira do Power Couple, né? Vocês acompanharam ontem a galera não, né, gente? Porque só foi o Mussunzinho e a Anne, né, que foi lá no Coisa de Tinta, né? O Rogério, que tava lá em cima, vomitou, não respondeu as perguntas, não caiu lá na bagaça, lá, com cheio de vômito, mas eu queria ter visto isso, tá? Inclusive, parece as pessoas apontaram que quando o Rogério respondeu a última ali, que ele acertou, disseram assim que ele falou alguma das coisas que não condizia com a pergunta da Adriane, mas mesmo assim a produção passou. Não sei, não fui averiguar porque já não é problema meu, já é passado, né? Bom, amanhã tem festa e hoje ainda continua essa prova valendo o carro, tá, gente? Mas vamos pro que interessa, que eu acho que eu já falei demais. Vamos entender essa treta da cozinha, gente, olha só. Bom, pra gente entender essa história aí que rolou a treta, gente, da cozinha, ontem a gente comentou aí que o Diney falou a respeito do combinado com a mulher dele, que as pessoas querem mandar ou impor, ou tipo assim, a pessoa não foi pedir um favor pra fazer o serviço ali da cozinha, o serviço doméstico, a organização da casa, a pessoa tava impondo. Então a gente chegou a conversar sobre isso, mas a gente não sabia quem era a pessoa, tá? Mas aí, depois de tudo isso, mais à noite aconteceu várias situações, a gente descobriu o que era com a Andrea e o que aconteceu de verdade, tá? Primeiramente o seguinte, parece que as meninas estavam ali na cozinha, estava cheia, da mesma forma que a gente comentou ontem. E aí a Andrea acabou ali indo no embalo da galera, falando bem assim, pede para as pessoas fazerem coisas de tal. E quando a Andrea viu que tava algumas pessoas não fazendo nada, entre aspas, ela foi lá pedir. Não mostrou da forma que ela fez isso, se ela pediu, se ela quis impor, alguma coisa do tipo. E uma dessas pessoas seria a baronesa e também a Michelle Passa, né? Que é junto com o marido dela, passa lá.
E aí elas falaram, bom, a gente não vai fazer porque a gente vem fazendo nos últimos dias, então hoje a gente deu um descanso e tal. E aí a Andrea até certo momento se sentiu mal porque ela falou isso, depois ela refletiu e viu que realmente as meninas já tinham feito e tal, mas ela acabou ali naquele momento, ela acabou sendo, entre aspas, induzida a fazer aquilo e tal, do jeito que ela é uma pessoa mais direta, como ela disse, e depois ela pediu desculpa, não queria que fosse nessa situação, até aí tudo bem, né? Então a gente entendeu. E aí quando o Diney conversa com a Baronesa, o Rogério e também o Bressan, eles falaram sobre sobre esse negócio da pessoa querer impor ou querer fazer e que eles não eram obrigados a fazer, a gente descobriu que foi nessa situação com a Andrea, até aí tudo bem, né? Bom, depois dessa situação toda aí, a Michelle foi conversar com a Andrea, tá? E foi passar o que estavam já falando na panelinha, digamos assim. E aí ela disse assim, bom, eu vim aqui falar porque hoje mais cedo você falou pra mim que tinha que fazer, mas eu queria explicar pra você porque eu já tava fazendo algumas vezes, a Baronesa também, e daí você chegou lá pra gente e fez isso, e aí eu não queria que você se sentisse mal, e eu queria explicar o meu lado também. E aí a Andrea falou assim que ela pensou, né, foi tudo isso que eu falei, ela pensou, ela acabou indo no impulso, não deveria ter feito, ela viu realmente que vocês estavam, entre aspas, de folga, porque vocês fizeram ali de boa vontade e tal. E aí, gente, que as coisas que ficam meio complicadas, tá? Porque assim, a Michelle falou assim, tá, mas é que o Diney, quando você falou pra ele falou assim que tinham combinado com a mulher dele, então ele não é obrigado a fazer. Então assim, eu queria que você pensasse a respeito, porque às vezes você tá comprando uma briga desnecessária e que talvez isso te afete no jogo, acaba aí levando um voto que talvez você não precisasse. Então assim, eu acho que se você mudar teu jeito de agir nesses dias, você consegue ficar um pouquinho mais tempo, talvez você não é alvo da casa, mas dessa forma que você está agindo, pode ser que você vire alvo da casa. Foi mais ou menos a visão que a Michelle queria passar para a Andrea, tá? Bom, e aí a Andrea falou assim, tá, mas assim, quando você diz que o Diney tem um combinado com a mulher dele, que é a Érica, que ela tem que fazer tudo, você acha isso justo? Porque no meu ver você não acha justo. Porque assim, você tá falando pra eu mudar o meu jeito de ser aqui, pra eu não ser o alvo da casa, entre aspas. Mas então assim, por que você pede pra eu mudar pra eu poder amenizar as situações, sendo que o Diney, ele não precisa mudar, eu preciso me adaptar com ele dizendo que ele não precisa, não, ele não é obrigado a fazer nada, que ele não vai fazer nada e que a mulher dele e ele tem um combinado que ela faria as coisas por ele. Então assim, eu sou obrigado a mudar e você tá falando assim que ele não precisa, então fica meio contraditório você querer me passar uma informação ou querer me dizer mais ou menos o que fica melhor pra mim quando ao outro lado tem a sua posição e você não fala, ó, acho que é melhor você mudar. Porque assim, ela poderia também, digamos assim, o que a Andrea quis dizer, digamos assim, ó, Diney, eu acho que você tem um combinado com a Érica, mas isso aí vai acabar estragando, não estragando o seu jogo, mas assim, de alguma forma as pessoas não vão gostar desse teu posicionamento, ou vai achar que você está abusando da sua mulher de alguma maneira, que talvez você está usando isso aí como uma desculpa para não fazer as coisas. Então assim, a gente está aqui no coletivo com 26 pessoas, então se você não quiser virar alvo, você poderia mudar. Então assim, então são dois lados, né? A Michelle poderia ter dito isso pra Andrea, mas poderia ter dito isso pro Diney. Mas simplesmente ela só falou para a Andrea e foi aonde que a Andrea não gostou, tá? Então assim, a Andrea começou a falar a respeito sobre essa situação e também ela falou assim que ela já notou que tem pessoas, umas 4 pessoas ali que não estão fazendo nada. E que ela tem uma visão empresarial, uma visão administrativa, porque ela cresceu administrando empresa. Então ela disse assim que já sabe as pessoas que estão ali sem fazer nada, as pessoas que fingem fazer. E aí ela acabou dando um exemplo ali que, tipo, por exemplo, a pessoa tá fazendo uma comida, chega fulano de tal que não tá fazendo nada, simplesmente dá uma mexida ali, vamos pôr na carne, no arroz, no macarrão e falou, ó, eu ajudei. E ela disse assim que essas pessoas, elas são muito folgadas, que ela usa isso de artifício para fingir que está fazendo alguma coisa, mas no fim elas não fizeram nada. Mas se você não pegar desde o primeiro passo até o último passo, as pessoas que só pegam no final e vê que a pessoa está ali mexendo na carne, acredita mesmo que essas pessoas estão fazendo. Mas no fim ela disse não, que essas pessoas só estão aproveitando da situação, tá? Bom, essa conversa de Michelle junto com a Andrea foi bem extensa, tá? Isso lá na dispensa, que gerou toda aquela confusão com o Diney, e a gente comentou aqui no canal sobre a gente falar assim, que isso aí, a galera tava apontando que era machismo, escondida de desculpa, de combinado e tal, e lá dentro também a Andrea teve essa visão e aí comentou falando com a Michelle, certo? Bom, depois dessa conversa com Michelle, ela foi desabafar com a Ivy, com a Brenda também, e também com o Fernando e tal, a respeito do que elas tiveram essa conversa.
Quando ela se deu conta, ela falou, bom, se tá rolando isso, se a Michelle vem falar pra mim, então eu sinto que o meu nome já está em panelinhas das pessoas não ter gostado da forma que foram abordadas. E aí ela disse assim que tem a sensação que essa pessoa, né, essas pessoas aí, seja a panelinha que seria o Diney, a Érica, a Baronesa e o Rogério. E aí, como também é muito próximo da Michelle, e elas não têm essa conexão, usaram a Michelle, entre aspas, sentiram que a Baronesa com o Rogério ali fizeram uma manipulação, que a Michelle, tipo, se sentisse na obrigação de ir comentar com ela a respeito disso para tentar amenizar a situação. Então ela sentiu assim que está se formando uma panelinha contra ela dessa forma de posicionamento. Então, se a Michelle foi falar isso, é porque alguma coisa por trás está acontecendo. Bom, como eu disse, né, ontem no vídeo a gente comentou e errada não está. E aí a gente vai ver pra onde essa treta vai levar, né, gente? Mas as coisas foram um pouquinho mais além. Bom, vamos comentar de uma situação do Bressan, o Albert Bressan, pra quem não conhece aí, eu também não conheço, mas ele é o Albert Bressan, ou Bressan, como vocês querem chamar. Ele é sua esposa, que é a Adriana, né? Então, assim, a gente tem que falar o nome de casais pra gente se acostumar com os nomes, tá, gente? O Bressan foi fazer uma comida. Elas estavam conversando na cozinha nesse momento, a Michelle e a Andrea. O Bressan entra, pega atum ali, fala que quer fazer um macarrão e tal, foi pra cozinha. A Michelle ofereceu ajuda. Ele falou que não precisava, que ele queria, que ele ia fazer as coisas no tempo dele. Até aí tudo bem, né? Passou um tempo depois, a Andrea foi oferecer ajuda, ele falou que não. E aí ele falou assim que ele tava fazendo aquilo ali porque ele gosta que ele tem uma maneira, ele tem um tipo de fazer as coisas. Então assim, pra ele é como se fosse uma terapia. E aí a resposta que ele deu para Andrea foi que como se ele estivesse ali fazendo uma logística de como ele faria aquela comida. Até aí tudo bem. E aí o que acontece? Pelo menos a gente não viu esse momento e eu procurei na internet e vi todos os momentos, que é aqueles momentos no qual a câmera corta e a gente não sabe o contexto geral, igual aconteceu no vídeo de ontem, que a gente não sabia quem era a pessoa que o Diney estava falando, e que a gente descobriu depois que era a Andrea. Então assim, esperamos que hoje no programa mostre totalmente essa situação que rolou aí, tá, gente? Bom, e aí, gente, o Bressan continuava fazendo a comida, a Andrea chegou ali, ofereceu, e ele falou que tinha essa logística de fazer as coisas. Então, assim, a Andrea contando para as meninas essa situação do Bressan, ela disse assim que ele faltou quebrar o vidro na cabeça dela, que ele foi pegar alguma coisa em conserva, e aí ela falou para ele o seguinte, falou assim, engraçado, você fala que você tem sua logística e que eu não posso te ajudar e que você quer fazer isso, mas um dia atrás, alguns dias atrás, as pessoas estavam fazendo comida aqui na cozinha, você simplesmente chegou na boca do fogão e simplesmente foi mexer na comida do outro. Você perguntou para outra pessoa que estava fazendo se essa pessoa tinha logística também? Você simplesmente chegou metendo a mão. E aí ficou naquele constrangimento, né? Isso pelo menos é o que ela estava contando. E aí foi quando ele estava nervoso, acabou pressionando ali o pote de conserva, alguma coisa de vidro, acabou quebrando. Ela foi tentar ajudar naquele jeito dela lá, não, deixa que eu ajudo, você vai quebrar, não sei o que, não sei o que. E aí ele se sentiu também, ele falando de um outro lado, se sentiu como se ele não soubesse fazer nada, ela queria ficar em cima, acabou não gostando, gerou todo esse caos aí. E aí ela ao mesmo tempo jogou na cara dele, porque ela já tinha tido uma conversa com a Michelle a respeito do jeito dela de falar das coisas. Então assim, engraçado que ela entra na mesma questão. Eu preciso mudar a forma de falar, mas as pessoas não são obrigadas a mudar e elas têm que conviver com a diferença do outro. Então, assim, as coisas não estavam se batendo. Pra ela, ele disse que precisava de uma logística para cozinhar, sendo que no outro dia ele foi mexer na panela alheia e não perguntou pra outra pessoa se a outra pessoa também tinha uma logística. Então ficava contraditório. A Michelle chega pra ela e fala que ela deveria mudar pra ela não virar alvo da casa pelo jeito dela, sendo que as outras pessoas, a Michelle não cogitou em falar isso, e também elas entre aspas, obrigada a aceitar o tipo das outras pessoas, porque as outras pessoas não querem mudar. E aí ela quis dizer para as meninas o seguinte, ou todo mundo muda, e a gente vive, né, todo mundo super tranquilo ali com as suas diferenças, ou todo mundo vai ter que suportar uma outra sendo do jeito que ela é. Só que assim, você querer me mandar mudar meu jeito de ser, é como se não fosse eu. Ela falou que se eu fosse uma pessoa diferente, mesmo não virando alvo ou virando alvo, ela disse que continuaria sendo esse tipo de pessoa, apontando, falando e fazendo as coisas acontecer. Pois é, gente. Então, assim, essa treta, eu espero mesmo que hoje a Record mostre pra gente quando essa situação do Bressan aconteceu, tá? Porque de um lado tem o Bressan falando que ela foi isso e foi aquilo, e do outro lado tem ela dizendo assim que ele que acabou ali, ela ofereceu ajuda, ele acabou não gostando da resposta dela, ficou aquele toma lá da cá e ficou uma situação ruim.
Mas comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam dessa situação toda que a André movimentou na casa, né? E aí o engraçado é que toda essa história ela contou pro Fernando, né, o marido da Ivy, contou pra Ivy, contou pra Brenda. Teve um momento também que a Brenda falou assim que viu algumas vezes ela se abraçando com a baronesa, que ela perguntou, você acha que essa panelinha tá vindo da onde? E ela falou assim, da baronesa? E ela falou assim, eu acho que tá vindo da baronesa e que as pessoas estão usando a Michelle como manipulação aí. Então assim, eu tô sentindo que já tem uma panelinha, uma divisão, tá? Então, assim, e aí foi nesse momento que a Brenda falou assim, olha, então assim, se eu ver você abraçando ela e se você sente isso, então você tem que se afastar, porque você estando perto dela e acontecer esse tipo de situação, vai ficar soando como falso pra quem tá assistindo. E de fato é verdade, né, gente? Mas mal sabe eles que a câmera corta e mostra o que eles querem mostrar, né? Bom, vamos ver aí qual que vai ser os próximos passos. Diz André que quando ela perceber essas situações, ela vai se policiar mais, que às vezes está naquele contexto ali de brincadeira e tal, e acaba assim que ela é muito corpo, muito toque, ela acaba tocando as pessoas e acaba não percebendo, tá? Bom, falando em baronesa, né, como eu disse pra vocês no início do vídeo, que é um casal que me decepcionou, porque, né, prometeram tanto, né, na coletiva e também lá colocou esse selfie, e também aí fez essa brincadeira, o Rogério fez essa brincadeira comigo, ó, falando sobre trocar votos, que não sabia quem votar. Já achei aí que tá cinzentando do jogo, né, acabou vomitando ontem na dinâmica que a gente viu. Hoje eles foram conversar com a Brenda e com o Matheus, falaram assim que por mais que os dois pré-julgaram eles antes mesmo de conhecer, e eles foram ali, entraram e falaram, assim, ao mesmo tempo eu vejo que eles poderiam ter ficado quietos, porque eles nunca saberiam que isso ia acontecer, mas eles resolveram falar, olha, a gente te pré-julgou, não deveria, tal e tal, queria conhecer melhor. Eles conversaram, o Rogério disse assim que mesmo eles tendo um afastamento nesses últimos dias, nem de longe ele pensou em votar no Matheus e na Brenda, mas eles queriam entender o porquê desse afastamento e tal. Basicamente a conversa eles falaram assim que, como a gente foi muito atacado no jogo dos coraçõezinhos, aí teve DR, aquele estresse com o Haddad e aquela confusão, a gente foi alvo da casa desde quando a gente entrou aqui, a gente acabou aí se fechando e tal, e também pelo fato de vocês estarem mais próximos de outras pessoas, faça com que a gente também fique um pouco mais afastado. Basicamente foi isso a conversa, mas daí a câmera cortou, daí já cortou para todo mundo almoçando lá na cozinha, a gente não sabe o que de fato aconteceu, né? Bom, pra gente continuar, só pra gente finalizar aí, vamos falar aí da Brenda reclamando do Diney, né? Ela conversou com a Ivy também, com o Fernando, ela falou assim que esse comportamento do Diney, ficar observando de canto, olhando o que as pessoas estão fazendo, inclusive ele fez muito disso ontem, e também aqui do lado de fora me incomodou bastante, e foi também uma dessas situações no qual ele falou sobre a pessoa que era a Andrea, né? Queria impor sobre fazer as coisas dentro da casa, que ele não ia fazer e tal. Ele disse assim que ficaria observando, que não iria fazer nada e tal. E aí a Brenda disse assim que uma das coisas que mais incomoda ela é as pessoas ficarem encarando ou tipo te olhando de canto nos olhos. Isso fez com que ela fosse conversar com a Carol. Então ela disse assim que teve essa situação com a Carol, inclusive a gente falou disso aí no vídeo de ontem, né? E a gente viu na edição. Ela falou também que conversou com a Erika a respeito disso, porém com o Diney tá sendo a mesma coisa. Ele fica encarando ela e ela não gosta disso. E ela disse assim que se tiver que falar com ele, não vai ser uma conversa muito amigável, vai ser uma conversa totalmente direta, porque ela percebeu que ele é um pouco agressivo, e ela disse assim que se precisar ser agressiva, ela disse assim que vai ser, porque não é a primeira e nem a última vez que ele fica olhando ela, ou seja, desde quando eles entraram, ele fica só nesse mood observar, e que tá incomodando bastante, tá? Bom, o Fernando falou assim que ele conversou um pouco com o Diney, ele é uma pessoa legal e tal. E aí foi quando a Brenda disse assim, não digo que ele não é uma pessoa legal, só que ele só quer conversar com as pessoas com quem ele quer conversar. Ele não tá dando oportunidade de conhecer as outras pessoas e ele está julgando com os olhos, ficando de canto. Nesse momento aí a Ivy concordou, falou assim que o problema dele é exatamente isso, é ele ficar observando e julgando as pessoas com os olhos e ele achar que as pessoas devem estar disponível para ele quando ele acha que tem que estar disponível. Tipo assim, se eu estou disponível, eu quero que você esteja disponível. Mas se você precisar dele, que ele esteja disponível para você, ele não está disponível. Isso é errado. Que isso tem que ser uma mão de via dupla, né? Então assim, os dois têm que estar disponíveis, os dois têm que acabar cedendo também para rolar ali uma conversa. Bom, errada não está, né? Eu concordo totalmente com a Ivy, tá? Bom, mas comenta aí o que vocês acharam dos últimos acontecimentos, né? Hoje ainda, por enquanto, tá um pouco devagar, só essas conversas mesmo paralelas, galera almoçando tarde. Vamos ver aí como que vai ser a dinâmica para finalizar esse carro hoje, e amanhã tem festinha. Olha, gente, eu sei que eu não costumo ter ranço das pessoas, mas quando eu estou com ranço, eu falo pra vocês, né? E o Diney é uma das pessoas que eu estou com muito ranço. Já tinha ranço dele na ilha, né? Na fazenda eu realmente não acompanhei, mas na ilha tá me incomodando, quer dizer, ou melhor,
do Power Couple está me incomodando, tá difícil. E lá na ilha a gente não podia votar, né? Então era tudo gravado, já tinha acontecido e tal. Mas agora, a primeira oportunidade que a gente tiver para tirar ele, pelo amor de Deus. Olha, é um pouco triste porque a Erika até tenta, mas como ele comanda ali, ela não consegue, ela fica mais no canto, mais na dela. E querendo ou não, isso é uma atividade de casal. Então, se as pessoas não conseguem acessar ele e também não conseguem acessar ela, eles viram alvo fácil. Isso ele não percebeu. Mas ele está se achando um grande jogador, né? Eu acho engraçado que ele e o Bressan estão conversando bastante a respeito sobre o jogo e tal. E aí eu vi uma conversa do Bressan junto com a Adriana, que é a mulher dele, né? Falou assim que, olha, eu acho legal o jeito do dinheiro, uma pessoa direta e tal, tem muitas falas e pensamentos dele no qual não concordo, mas ele é uma pessoa verdadeira. E aí a gente fica pensando quais tipos de fala, quais são os comportamentos que o Bressan não concorda, mas mesmo assim ele acha verdadeiro. Será que é esses pontos no quais a gente já falou aqui no canal? Que eu acredito que sim, que a gente que é público, a gente não erra, né, gente? Mas comenta aí o que vocês acharam, né? Bom, eu vou ficando por aqui, vou ficar assistindo ali pra ver o que nós conseguimos tirar dos próximos capítulos. Vamos ver a edição aí, né? Vamos ver essa situação da Adriana junto com o Bressan, que eu quero ver muito de fato o que aconteceu. E aí a gente se inscreve aqui no canal, deixa like, comenta aí se vocês estão torcendo por algum casal. Semana que vem tem DR, eu acredito assim que vai ser boa, tô confiante. E a gente vai ficando por aqui. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.